Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, passando por aqui para gravar mais um vídeo semanal para vocês. Antes de deixar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês, nesse vídeo, eu quero lhe pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Se você sentir, compartilhe com alguém para que essa mensagem vá mais adiante, tá bom? Dito isto, eu quero deixar uma palavra em Gênesis capítulo de número 28, somente 2 versos, para nós comentarmos aquilo que Deus colocou no meu coração. Gênesis 28, versos 10 e 11, que diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Bom, o texto é bastante conhecido, você sabe, essa é uma passagem muito comentada e lida, mas eu quero extrair daqui algumas experiências para deixar para você nessa oportunidade. Jacó está saindo de Berseba para Harã. Esse percurso, segundo alguns estudiosos, ele gira em torno de 700 a 800 quilômetros, tá? Porque vai depender muito a localização onde Jacó estava. Então, isso é o menos importante, mas é bom frisar isso aqui, porque lá na frente nós vamos utilizar um pouco essa distância. Então, esse percurso aqui, essa distância aqui é cerca de 700 a 800 quilômetros. E Jacó, quando vai fazer esse percurso, ele vai, e o motivo principal dessa ida dele para Harã, você sabe que é fugindo de seu irmão, porque seu irmão lhe ameaçou. Então ele vai para Harã, percurso aí entre 700 a 800 quilômetros. E ele empreende essa viagem. Essa viagem nós temos aqui ponto de partida, Berseba, né? Ponto de chegada, Harã. E a Bíblia diz que depois de um percurso de um dia, Jacó para. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Quando Jacó para descansar, ele para forçado pelas circunstâncias, por pelo menos 2 circunstâncias. A primeira circunstância que faz Jacó parar naquele lugar é a exaustão, o cansaço físico. Ele estava caminhando todo dia, e de onde ele saiu, de Berseba, até aquele ponto que ele estava, segundo alguns estudiosos, é cerca de 70 quilômetros. É uma distância muito grande para ser percorrida por um homem durante um dia de viagem. Então ele estava apressado. Então a primeira circunstância que o faz parar é a exaustão, é o cansaço físico para ir mais além. A segunda circunstância que faz Jacó parar ali naquele local é o declínio do dia. A Bíblia diz que o sol já estava se pondo, a noite estava chegando. Então, o comprometimento da visão por causa da noite que estava chegando fez com que Jacó parasse naquele lugar. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Jacó parou naquele lugar por força das circunstâncias. Primeira,
exaustão física. Segunda, visão comprometida por causa do declinar do dia. Então é por isso que Jacó para ali, né? Na nossa caminhada, muitas vezes acontece isso, né? Nossa caminhada espiritual, nos nossos propósitos, às vezes nós somos forçados a parar um pouco. Presta atenção, eu não estou dizendo desistir. Jacó não desistiu da caminhada. Jacó parou por força das circunstâncias, né, para recompor a sua força física, para que o dia clareasse, ele visse, tivesse uma visão nítida de por onde estava caminhando. Então, uma coisa é Jacó parar porque desistiu da viagem, e outra coisa é parar por força das circunstâncias para continuar daqui a pouco. Na nossa vida espiritual, na nossa vida, propósito de missão, propósito de qualquer propósito que a gente faz, às vezes nós somos forçados a parar um pouco por causa de algumas circunstâncias na nossa vida. E presta atenção que eu vou repetir mais uma vez. Eu falei parar um pouco para recompor as forças, recompor as energias e assim por diante. E não desistir. Tá? Jacó não desistiu. Jacó parou por força das circunstâncias para reiniciar mais tarde, quando a visão estivesse nítida, quando já tivesse descansado e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto de vista. Segundo ponto de vista que eu quero falar para você, talvez você não tenha pensado nisso ainda. O verso de número 11, olha o que é que diz. Eu estou falando de Gênesis 28, verso 11 agora. Tendo chegado a certo lugar. Eu quero parar um pouco aqui para ficar com você um pouco nessa expressão bíblica. Jacó parou por força das circunstâncias em certo lugar. Isso quer dizer que quando Jacó parou ali, Jacó não sabia que lugar era aquele. Não é uma parada programada. Mais para frente, nós vamos ver, o próprio Jacó sabe que o nome daquele lugar é Luz. Que o próprio Jacó, nesse mesmo episódio, muda para Betel. Mas quando Jacó chega naquele lugar, para Jacó é um lugar sem nome. Aí ele diz, o texto sagrado diz assim, e Jacó parou em certo lugar. Em outra tradução, um lugar que para ele não fazia sentido e que ele só parou ali por força das circunstâncias. Jacó, que lugar é esse? É certo lugar. É certo lugar. Então, veja que Jacó para em certo lugar para recompor a sua força física e, ao clarear do dia, recompor a visão para continuar. Mas o texto diz assim, que ele parou em certo lugar. Existe lugar que nós paramos, existe lugar que as circunstâncias nos faz parar, que a gente olha e diz, isso aqui é certo lugar. Isso aqui não tem, né? Então veja que eu quero que você pare para pensar nisso aí. Pare para pensar nisso aí. Nessa caminhada, Jacó parou para ele certo lugar. Jacó, esse lugar não tem nome? Não, não tem. Para mim não tem. É certo lugar. É interessante a gente entender que esse certo lugar que Jacó para, que para ele, a princípio, porque o que pode não fazer sentido para Jacó agora, vai fazer sentido para Jacó ao amanhecer. Tá? Ao amanhecer, aquela parada de Jacó faz sentido, mas agora não faz, é certo lugar. Ao amanhecer do dia, já não é mais certo lugar, já é Luz, já é Betel, mas agora é certo lugar.
Então perceba que nem tudo aquilo que para nós no momento não faz sentido, é certo lugar, não tem nome, ao findar da noite, aquilo que vai acontecer no decorrer da noite vai trazer sentido para você naquele lugar. E aí não vai ser mais certo lugar. Vai ser Luz, mais tarde Betel e assim por diante. Veja que Jacó é parado pela força das circunstâncias. Para Jacó parou em certo lugar pela a força das circunstâncias impostas a ele. Isso é para Jacó. Para Deus, é uma parada agendada. Vou repetir. Para Jacó, é uma parada forçada pela força das circunstâncias. Para Deus, não. Para Deus, é uma parada agendada. Para Jacó, um certo lugar. Para Deus, lugar de nova experiência. Para Jacó, certo lugar. Para Deus, lugar de revelação. Então veja, Jacó vem e ele diz: parou aonde, Jacó? Alguém pergunta: parou aonde, Jacó? Eu parei em certo lugar. Para Deus, não. Para Deus era um lugar onde Jacó ia ter uma experiências que iam mudar a sua vida. Além de mudar a sua vida, ia dar sentido à sua viagem, sentido ao seu caminhar. Acontece coisas ali, onde Jacó diz, é certo lugar. Veja que quando Jacó vai dormir, é certo lugar. Quando ele acorda, ele mesmo diz, esse não é outro lugar senão a porta do céu, a casa de Deus. Veja que agora não é mais certo lugar. É um lugar onde Jacó teve um encontro com Deus. É um lugar onde Deus dá revelação para Jacó. Então, meu irmão, não é certo lugar. Para você, talvez, hoje seja. Para você, hoje, talvez não está fazendo nenhum sentido. Para você, talvez, você está parado nesse lugar por força das circunstâncias. As circunstâncias lhe fez parar. Isso é o que você pensa hoje. Dê tempo ao tempo e você vai perceber que hoje, isso que você chama certo lugar, é um lugar onde Deus lhe fez parar, para ter um encontro com você, para abrir os céus ao seu favor e o nome de Deus ser glorificado. Outra coisa que eu quero falar para você é que Jacó andou e parou no limite daquilo que ele poderia ir e poderia caminhar. Jacó não parou ali, não, ainda está faltando tanto tempo para o dia terminar, para anoitecer, mas eu já vou parar. Não, Jacó parou no limite, até onde ele podia ir. E parou para reiniciar mais tarde. Parou para recompor as suas forças. Então, vá no limite, porque é no seu limite que Deus opera. Encontramos isso em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada. Tá? Então, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para falar para você. Fica tranquilo. Esse lugar que para você hoje não faz sentido, esse lugar em que Jacó iniciou dizendo certo lugar, quando você passar por ele, quando passar essa noite, essa escuridão, em que para muitos a escuridão é a noite, para Jacó naquele exato momento é hora de revelação, é hora de mistérios de Deus. Então prepare-se para nesse certo lugar que você está parado,
seja lugar de revelação de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Deus continue lhe abençoando, fique na paz, tenha, uma vida cheia de Deus, para que o nome de Deus continue sendo glorificado na sua vida. Deus abençoe e até a próxima.